残酷な天使のように少年よ神話になれ。 Sejam bem-vindos ao Nonsense Cast, mais uma vez. Eu sou o Yuri, também conhecido como Wikijai por aí. E a gente vai gravar novamente sobre... Não novamente, né? Mas a gente vai gravar sobre Neon Genesis Evangelion. É isso. Boa tarde a todos, ou boa noite, dependendo de quando você está escutando, ou bom dia, não sei. Eu sou o Diogo e esse eu acho que é o podcast que a gente mais tem convidados aqui, então se apresentem. Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo, eu sou o Bruno, um amigo de data aí do Wiki do Diogo, e hoje, diferente do nome do podcast, né, Nonsense Cast, a gente vai falar de um anime que faz muito mais sentido do que as pessoas acham, e hoje a gente vai dar uma dissecada geral nele, tomara que não tenha 7 horas. Tomara. Aqui é o Caedros e eu queria agradecer muito pelo convite, por poder falar de um anime que eu gosto para outras pessoas. Aqui é o Lucas, Orange, Laranja ou qualquer outro nome, dependendo do momento que eu estiver. Eu escrevo pro blog e, por favor, não prestem atenção em mim. Eles sabem do que estão falando, eu não. Entendi. Eu sou o Gabriel Arroio, também sou conhecido como Mr. Darcy, pessoa que estragou uma semana no Kitsune. Queria agradecer por vocês terem me chamado para conversar aqui. O Arroio também é conhecido como o cara que refutou o VideoQuest. E Esse texto, inclusive, é muito bom. Sim. Obrigado. Recomendo que leia. Eu acho que vou deixar aqui em algum lugar, sei lá, na descrição, pra vocês lerem se vocês tiverem vontade. Deixa o link escrito como refutação ao VideoQuest. Reputação VideoQuest. E como eles já disseram, hoje a gente tá aqui pra falar sobre Neon Genesis Evangelion, juntamente com o The End of Evangelion. Então vão conter spoilers da série e do filme. E é isso. Espero que fique interessante. Vamos lá. It all returns to nothing. It all comes tumbling down, tumbling down, tumbling down. It all returns to nothing. I just keep letting. Então a gente vai falar primeiramente sobre a narrativa de Evangelion. A gente vai dividir esse tópico em primeiro cur, segundo cur e o The End. Ou a gente pode falar do The End junto com o final, 25, né? 26. Então, começando. Eu acho essencial falar do The End com o final. Os dois são a mesma coisa. Sim, eu acho que... Na verdade, eu não acho que substitui, mas eu acho que é um adicional. Um complementa o outro. Aham. Eu acho que substitui, eles não são complementares. Enfim, per si, então vamos continuar. Vamos falar primeiramente do primeiro cur. Começando pelo Diogo, pode falar. Porque eu... Porque sim, ué. Certo, é pra eu falar... Não vamos ler sinopse, né? Não. Nossa, me pegou de surpresa, certo? O primeiro cur de Evangelion, ele, na minha percepção, ele serve muito pra apresentar o mundo e os personagens e a relação de cada um deles. Eu acho que ele faz isso muito bem, por si, sim. Porque antes de Evangelion se mostrar ser o que realmente o primeiro cur foi feito pra arranjar público pra série, porque se... Popularizar a série, no caso. Popularizar a série, sim. Porque se Evangelho começasse como ela é no segundo cur desde o início, provavelmente ela não teria uma gama tão grande de telespectadores quando foi exibido. O primeiro cur tem justamente esse objetivo de prender os telespectadores com algo que, sei lá, é muito interessante pro japonês naquela época, que é robô disputando com alienígena. Também porque o mecha em si era um gênero bem tipo, famoso pra época, então Evangelho chamava atenção nesse ponto, porque ele tinha uma animação muito boa e tal. Era algo que interessava, assim. E mesmo o foco dela sendo... Obviamente, o foco dela não é só pegar público. Ela tem uma grande importância para todo o segundo cur. Por conta disso que eu disse, que ela constrói muito bem a relação dos personagens. Ela apresenta muito bem os personagens. Ela apresenta muito bem o mundo e a situação em qual os personagens estão vivendo. Então, eu acho que ela é muito fundamental. Apesar dela ser formulaica e episódica. Eu posso dizer que alguns episódios eu fiquei entediado porque eles eram literalmente a mesma coisa. Mas eu gosto muito
até dessa primeira metade. E eu acho que é isso. Assim, falando por cima, o que vocês têm a dizer? Eu tenho alguns problemas com essa noção, estritamente. Tipo, muitas vezes na mente das pessoas parece ter dois Evas completamente diferentes. Que é a história sobre salvar o mundo e a parte mais formulaica e alegre de Evangelho, que é a primeira metade. E o estudo dos personagens, que é o final, quando eu acho que os dois são essenciais para Evangelho. Sim, sim. Eu concordo que os dois são essenciais. Eu concordo, mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que existem 3 Evangelions. E Não, não é muito, eu acho, não é muito eu acho utópico. interessante dividir em 3 partes também. Tipo, episódios 1 ao 7 são de um jeito, da Asuka aparecendo até o 15, que é o ápice do Shinji se conectando, são um clima completamente diferente. Aí são os 8 episódios finais. Não, eu divido um pouquinho diferente. Pra mim, o primeiro Evangelion é justamente... É que não é muito tópico pra falar disso, a gente vai falar mais pra frente. Mas o primeiro Evangelion é aquele que, igual o Diogo falou, ele atrai o público. Então ele é mais a superfície que as pessoas querem. Embora, desde o primeiro episódio, o Evangelion nunca tenha começado como um anime muito convencional, assim. Porque Isso eu concordo. o primeiro episódio... O começo não é essa superfície. Não, eu Sim, quero dizer que a superfície é o que atrai. É o primeiro Evangelion. Até eu acho a que parte em que a Asuka vem. Eu acho que os temas que vão ser mais aprofundados, eles já são muito bem explicados na primeira parte. Tipo, a relação do Shinji com o pai dele. Porque Nossa, o sim, Gendo, isso é o Gendo meio que estabelecido. controla o Shinji. Isso é estabelecido em um monte de cena no começo. No primeiro episódio. No primeiro Então, isso é episódio, o nome importante. já... Eu revi mas, os 3 primeiros episódios, tipo, é absurdo o quão bom eles são em estabelecer a relação da Misato e do Shinji, a incapacidade dos dois de se compreenderem e, tipo, a busca de propósito do Shinji. Tipo, já tá lá a mesma coisa que você vai ver no final. É porque, tipo, quando você vai rever, é diferente, obviamente. Mas quando você tá vendo pela primeira vez, a sua experiência é claramente mais pobre, no caso. Você não tem o contexto. Você não sabe o que esperar, no caso. Por isso Você que tem que, eu, por desde isso o que, começo, por estar exemplo, atento ali. por isso que, por exemplo, quando eu fui assistir Evangelion pela primeira vez, eu demorei muito pra terminar o primeiro curso porque eu achava muito chato, tipo, eu realmente não gostava. E isso me Eu incomodou lembro bastante. disso. Eu lembro disso. O Wicked assistiu comentando comigo e ele demorou muito tempo. Foi meses pra ele terminar só a primeira parte, que foi até o episódio 16. Eu sinceramente gosto bastante do primeiro curso. Eu também gosto. É que, tipo, o episódio 4, por exemplo, tipo, não é alegre, formulaico, luta de robô. Tipo, metade do episódio é o Shinji andando pela cidade achando sua razão de viver e tá lá. O que Sim, é, tipo... Não, esse é primeiros o episódio episódios sem eu luta, percebi. inclusive. Esse é o episódio Sim. sem luta, inclusive. Foi nesse episódio que eu percebi, não, esse é meu anime favorito. E da primeira vez que eu tava vendo. Cara, o meu primeiro core, quando eu fui assistir, eu tava prestando muita mais atenção do que uma pessoa normal, porque eu já sabia da fama de Eva. E como o Bruno falou, cara, desde o primeiro episódio o Eva é completamente diferente do resto. Ele chama muita atenção, sim, mas sempre ele faz questão de te mostrar que tem alguma coisa errada, que tem algo diferente e que vai dar muita merda na frente, sabe? Em todo momento Isso, ele tá inclusive, moldando essa ideia. Isso, inclusive, é mérito 100% do ano, Do Hideaki, sim. porque Eva não é estranho porque ele é psicodélico desde o início. Não, Não isso é. começa mais pra frente. Mas ele é estranho na atmosfera e nos planos que o ano faz. Então A é própria puro direção mérito dele. da direção dele. Ele é um Sim, mestre de sim, direção sim. desde o início, sempre. E, tipo, no começo, eu acho importante estabelecer que tipo, a superfície de Eva é muito legal. Os anjos, a ameaça. Sim, Sim, isso é um bagulho eu legal. acho muito Sim. da hora Shonen, saca? esse enfrentamento. Eu acho que chega um momento em que Evangelho não dá mais pra assistir pela superfície. Ou você Não vai dá. se aprofundar pela Ou densidade você dele, esquece. ou você vai achar uma merda. Mas até que não mais ou tem menos mais como episódio 14, eu acho, ou 15, não lembro agora, você consegue muito bem assistir pela porrada, porque o ano assumidamente é fã de De Tokusatsu shonen, e Mecha, e tem muita referência. Será que o Ano tem uns brinquedinhos de Ganda? Também. Provavelmente. Eu Provavelmente. acho que isso foi um ponto que me Ele afetou. tem de Gundam e de Ultraman. Acho que isso foi um ponto que me afetou quando eu fui assistir Eva, porque eu fui com a fama de Eva ser algo, tipo, psicológico e tal. Aí quando você vai ver o primeiro curso, você, tipo, não é algo que você espera, sabe? É algo mais... É até um pouco pé no chão, entre aspas.
sabe? Mas é como o Orange falou, você sempre percebe que tem algo por trás, e por isso você continua a ver. Você nunca para de querer mais. Eu gosto muito dessa primeira parte, mas eu não gosto muito, entre aspas, mas eu acho que ela é muito relevante, ela é muito necessária pra trama em geral. Eu uma coisa que a gente, obviamente, a gente tem é que incompreensível. Aí, tipo, eu fiquei puto assistindo. Porque era super normal e sensacional o começo. É verdade. O ponto de Eva, do primeiro core, é que tem a imagem que ele tá se vendendo como um anime de mecha padrão, shonenzão, porrada neles. Mas a real é que desde o início, o primeiro core tá tentando te fazer pensar. Com essa máscara de anime comum, por assim dizer, ele tá todo momento tentando te fazer pensar. Tipo, por que o Shinji tá brigado com o pai? Por que eles vão colocar uma garota machucada pra lutar de novo, saca? Isso é verdade. E isso já puxa pro segundo episódio. Porque eles colocam que você crianças pensa, pra lutar por contra que o... alienígenas. Sim. Aí, no segundo episódio, você já pensa, por que o Eva se descontrolou? O que é um Eva? Sabe? E ele vai tentando te fazer pensar nisso São perguntas até o ponto que a gente acaba no The End. É que eu não sei, tipo, Eva parece um shonen padrão em termos de eventos. Mas, tipo, já tinha uma questão diferente, o conflito era muito mais pessoal, até no começo. Sim. Com certeza. acho Igual nesse ponto- o Wicked nesse acabou de ponto- falar. O Wicked acabou de falar uma coisa importante, que, tipo, diferente do resto, Eva, desde o começo, questionava o porquê são crianças. Porque... sim. Eu não lembro quem pergunta pro Gendo, tipo, por que estamos usando crianças? E o Gendo só responde, precisa ser eles. Porque só eles podem pilotar. Já é um Desculpa, um questionamento pergunta. diferente, por exemplo, de Gundam. O Gundam, o primeiro, o 079, ele tem o Amuro, que é um personagem de 15, 16 anos, ele tem mais ou menos a idade do Shinji, e o contexto dele é muito parecido. Só que ele é uma criança pilotando um robô, porque sim. Tudo bem que Gundam tem a temática de guerra e falando por que guerra é ruim, mas ele é uma criança porque sim. Se fosse um adulto, não mudaria a temática de guerra. Mas Eva precisa das crianças, e desde o começo te faz questionar o porquê são crianças. Fazer um paralelo aqui rápido, é a mesma coisa que acontece com o Gurren Lagann. Precisa ser uma criança pilotando o Lagann, saca? Porque tematicamente faz sentido com a obra. Eu acho importante a Gundam, a idade do amor e a situação dele. Tanto que é muito uma jornada dele de maturidade pessoal também, mas... Também. Sim. Mas eu digo que, assim, tanto o Gurren Lagann quanto o Gundam não te dão perspectiva. Assim, você, espectador, você não recebe o questionamento até o final. Quando você termina, você entende. Tal temática tá ligada a ele ser uma criança, então faz sentido. Sim. Mas Evangelho não faz isso. Ele não te faz perceber ao longo. Ele, desde o começo, te questiona, porque, primeiro que desde o começo ele não é um anime simples, normal, e isso te faz ficar curioso com o resto. Porque, Ele começa a pegar os você tá clichês. vendo? Eu acho- Esse anime que eu pensava ser clichê está colocando um questionamento que eu nunca vi antes. Vou assistir. Sim. Eu também acho engraçado que muita gente vai falar, não, que negócio estúpido, coloca uma criança pra pilotar o robô. Tipo, o anime faz esse questionamento, busca responder isso várias vezes. Sim. Não, o próprio anime tá falando que é estúpido colocar uma criança lá. Mas ele faz pensar você o porquê de ser estúpido. Aliás, isso que o Arroyo falou sobre o Evangelho ter padrões shonen, entre aspas, sobre narrativa e tal, é algo que eu acho muito interessante, porque tem muito a ver com a questão que a gente vai tratar sobre o público. Eu acho outra coisa muito interessante nessa primeira parte, que desde o princípio eu acho que ela é muito mais focada no conflito do Shinji do que no conflito da história. Isso aí é Sim. difícil de falar, porque Evangelho inteiro é meio que sobre o Shinji. Porque o Sim, Shinji é um mas, reflexo tipo, de muita O primeiro coisa. core, princípio, o primeiro ele core, ele fala mais sobre isso. O Shinji desiste de ser piloto 2 vezes durante o primeiro core por Eu 2 acho que motivos mais diferentes. até. Mais, provavelmente, mas mais específico, mais claro, é 2 vezes, saca? Que ele vai Eu acho que tá muito mais ele focado vai em. pro trem. Acho que tá muito mais focado em mostrar no Shinji como piloto do que mostrar robôs brigando contra Sim. alienígenas. Por mais que Real. ele ainda seja episódico e tenha o inimigo da semana. Sim. Uma palhinha sobre Oi. essa parte episódica, tipo, ela não é ruim.
por incrível que pareça. É chata. Não, alguns episódios, não vou defender todos os episódios, por mais que eu seja muito fanboy de Eva. Alguns episódios são, sim, chatos, mas se você analisar os episódios separados, eles são bem montados. Eu acho cômico. Eu achei é um ritmo... muito boas. As cenas cômicas são boas também. E é um ritmo episódico que me lembra, por exemplo, o Cowboy Bebop. É que Cowboy Bebop é 100% episódico, então todo episódio é uma história. Só que Evangelion, como tem um arco a ser fechado, o episódio é muito bem montado pra ter o inimigo da semana, pra te fazer o questionamento diário e pra deixar uma ponta pra ir ser trabalhado no próximo e assim ele vai seguindo. Caedro, você não falou muito sobre. Dá um pouco da sua opinião. Caiu minha internet, velho. Nossa. Quase pelo papo de vocês, mano. Você escutou alguma parte do que a gente falou? Mais ou menos, escutei só trechos, assim. Mas você quer dar uma palhinha sobre o que você acha da primeira metade? Eu acho que a primeira metade ela é essencial para apresentar todos os temas que ele vai tratar mais tarde, ainda mais do tema que eu acho um dos temas principais de Evangelho, que são as relações de pai e filho. E justamente do Shinji e do Gendo, que vai ser bem mais explorado. Porque o Gendo, ele meio que tem essa função, porque o Shinji é basicamente uma ferramenta, porque ele não tem identidade própria. Então, esse primeiro cura é o Shinji buscando um significado na vida dele, lutando contra os anjos. O primeiro episódio já deixei isso meio explícito. Sim. O primeiro plano que aparece o Gendo falando com o Shinji, do Gendo de cima e o Shinji embaixo, já deixa meio claro essa relação deles. É uma hierarquia de poder. Inclusive, todos os planos deles, juntos, se vocês perceberem, é sempre o Gendo olhando de cima. O Gendo de cima pra baixo. Tem essa parte no primeiro episódio, tem aquela que ele se encontra no elevador, e aí o Shinji tá um degrau abaixo. Tem aquela no cemitério com a mãe, que o Shinji tá abaixado e o Gendo tá de pé. E por aí vai. A câmera no Gendo geralmente é uma câmera de baixo pra cima, pra dar uma sensação de superioridade dele. Sim, sim. A própria figura do Gendo, tipo, tem essa ideia dele estar sempre em controle, comando da relação e de qualquer situação em que ele está. Uhum. Realmente. Enfim, eu acho que... Alguém tem alguma coisa a falar? Tem uma cena... Falando do Gendo, tem uma cena que eu adoro sobre isso, que é, tipo, zoando essa figura opressora dele, que, tipo, ele mantém aquele uniforme pesado dele, mas deixa um balde de pelo embaixo. E tipo, até zoando essa figura que ele mantém, mas ele tá morrendo de calor. É muito engraçado essa cena. Mas, enfim, eu acho que sobre a primeira metade tá suficiente. E então acho que a gente pode começar sobre a segunda metade. Que eu acho mais fácil dividir ao invés de segunda metade a partir do episódio 16. Que é quando tudo começa a dar errado. É quando muda realmente, né? Quando tudo que você acreditava vai pro lado abaixo. Se eu não me engano, tem digamos, um gancho do episódio 15, né? Sim. Sim, no episódio 15 tem o gancho, que é no episódio 15 que o Eva é engolido por aquele anjo sombra. E aí o 16 é inteiro uma viagem louca e no final ele sai, como se fosse Eu acho que do 14 pra frente foi, tipo, a época que eu, tipo, rushei Eva em uma semana. Porque antes eu tinha visto em 2 meses, antes de tudo. Foda. Isso foi uma época maravilhosa, inclusive. Eu rushei em 5 dias, vamos lá. Enfim, vamos falar disso aí. Da parte agora que a gente vai falar é a parte que Eva realmente... Não vou dizer que realmente é Eva, mas realmente tem a fama de Eva, digamos assim. Sim, essa é a parte que seu amigo te fala, nossa, você tem que assistir Eva, você não vai entender nada. É a parte daqui. Exato. Qualquer análise que vai ver não vai ser sobre o primeiro episódio, vai ser sobre o End, sobre o episódio 25. Sim. Essa é a parte que precisa ser estudada, digamos assim. É porque é a parte que ele finalmente abandona tudo que você tem de superficialidade. E aí entra naquilo que eu falei. Se você não for ver porque você quer entender tema ou interpretar a série, você não vai conseguir gostar. Falando agora mais ou menos a minha opinião, eu, tipo, foi nessa parte de Eva que eu comecei a realmente amar Eva, digamos assim, porque... Acho que com todo mundo, né? Tipo, eu já tinha algo que me chamava a atenção, por isso eu não parei de assistir, mas foi nessa parte que realmente me instigou de verdade, e eu acho que realmente me fez, tipo... queria saber mais daquilo, sabia? Eu descobri que aquilo tinha algo por trás realmente, sabe?
algo que valesse o meu tempo. Não digamos era só assim. lutinha de Só robô com pra constar, alienígena. eu dei 10 no episódio 4. Caramba. Episódio 4 é o do Dilema do Espinho? Dilema do Porco Espinho. Esse é o 3. Enfim. O 4 é o do sim. trem. Ah, sim, eu lembro. Lembro. Mas É, enfim. o Pra 4 mim é o, tipo, o melhor episódio da série. Ah, eu realmente foda. não vamos entrar no top de melhor É, episódio, eu já porque aí discordo. vai me Senão fuder. vai Eu vou virar ficar outra com- coisa. Vai virar outra coisa. Eu discordo É. de vocês é melhor. Valeu. Eu não Eu consigo, não sei opinar. É uma questão muito pessoal. Subjetivo, não vale a pena discutir. Enfim, basicamente eu acho que é isso que eu poderia falar sobre. É uma parte bem. Digamos. É a parte Subjetiva. subjetiva. É a parte, inclusive, que, assim como a primeira atraiu o público, essa é a parte que tira o público. É a parte. É o que- divisor de águas, né? A segunda metade é o que o Hideaki queria desde o princípio, que Eva. Mas ele precisava da primeira pra conseguir o público. É que pra mim, tipo, a segunda metade é até uma continuação do que o Alan tava fazendo, porque ele tenta muito, em termos de narrativa, tirar o foco do conflito exterior e trazer pros personagens. No caso, ele tá construindo nisso, aplicando mais diretamente e tornando até o final sobre esse tópico. O que é um aspecto que acham revolucionário no Evangelho. O que menos importa na segunda metade é o que fez elas popularizar, que são robôs lutando com alienígena. É o que você menos quer ver aqui, se você estiver intrigado com o que tá acontecendo. É o que A mais tem, parte dos inclusive. robôs se batendo Eu acho fica que até chato. no segundo curto tem o quê? 4 lutas? Você tem 4 4 lutas nem em 10 lutas, episódios. Tem lutas. Lutas entre aspas. Lutas Eu entre imagino aspas. as assim, pessoas tipo, que viam na época. tem 4 conflitos em 10 episódios. Sendo que na Eu imagino primeira as metade pessoas tinha que quase um assistiram. por episódio. Oi, Imagina as pessoas que viram Eva na época e, tipo, basicamente acompanhavam semanalmente o primeiro curso e depois foram pro segundo e caralho. Que porra é What the essa? fuck? O que aconteceu O que aqui, tá mano? acontecendo? Eu acho que eu tô vendo anime errado. As lutas de Eva são sensacionais também, porque elas têm muito personagem. Tipo, a Asuka tendo aquele breakdown lutando com o Ramiel no episódio 22. Sim. O Shinji no episódio 3, em que ele perde completamente a cabeça e não sabe o que fazer quando vai prestes a morrer. Eu acho Então, essas eu acho cenas que o que incríveis. deixa interessante é as lutas na segunda metade não são as lutas por si só, são os personagens agindo naquelas situações. Tem muito disso também. Mas sim, as lutas são muito pessoais. Então, Cara, essa é uma parte que a segunda metade começa a se aprofundar e mais pra frente a série vai ser só sobre isso, que é justamente o interno e o pessoal dos personagens. Porque as lutas começam a ser inteiras assim. Tem partes literais sobre isso, né? As partes em que anjos literalmente entram nos Evas, Por exemplo, o ou episódio contrário. 22, ou o episódio 23, onde, tipo, no 23, onde o anjo tenta invadir a Areia. Justamente isso. Invadir a Não Asuka. lembrava que episódio que é. E são literalmente, tipo, conflitos pessoais e eles conversando, dialogando consigo mesmos e tentando entender. E essa parte assim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas é justamente a parte onde você vê o quão os personagens são bons, quase todos eles, e é por isso que todo mundo odeia os personagens. Eu lembro que eu terminei Eva e eu falava, eu não gosto de ninguém desse anime. É que o Ono por isso que tanta gente odeia. odiar os personagens, por sinal. Tem uma entrevista dele falando: eu não sei como o Evangelho é popular. Os personagens são muito doentes. Sim. Mas eu acho que essa parte entra muito do ponto de vista do próprio Ano, porque eu acho que eu imagino os personagens de Eva como uma parte dele, sabe? Da mente dele. E sim, ele se odeia bastante. Aham. Enfim, eu acho que... Eu vejo como uma parte dele. Eu vejo como uma parte dele tentando colocar ao mesmo tempo pra gente, entendeu? Pra nossa perspectiva daquilo. Uhum. Tipo, como se a gente se identificasse da mesma forma que ele. Porque, tipo... É porque, assim, eu vejo muito... Não é tópico agora? Não vou me aprofundar, mas, tipo, todos os personagens Por isso que eu parei de falar. são muito partes do que formam um ser humano. Não é que eles... Propriamente, eles são muito, muito humanizados, mas se você analisar eles bem de longe, você consegue ver que
juntando todo mundo, dá um ser humano normal. E é justamente o que o Wano é e o que provavelmente ele queria passar com a gente, pra gente. Eu acho que é por isso que muitas vezes eu falo sobre Evangelion, que claro que a gente vai abordar isso mais depois, mas Evangelho é basicamente um estudo do ser humano por si, sabe? Eu acho Estudo que da humanidade. um estudo da humanidade por si, do ser humano sendo um ser, no caso, sendo um ente. É, A segunda parte fala muito sobre a humanidade em si, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que ela é muito mais introspectiva Sim, e mas- individual pra cada personagem. eu não sei se você concorda, mas Então, quando você isso para pra acaba fazendo sentido internalizar, pro final. tipo, quando É, você com para pra certeza. internalizar a Eva, você acaba falando muito sobre a humanidade em si. As próprias frases da Yui durante os flashbacks que ela aparece são basicamente falando sobre isso. Sim, e faz sentido com o final eu digo o The End, porque o Wano meio que tá internalizando toda a humanidade num único núcleo, que são aqueles personagens, e aí os personagens se localizam de novo em um único núcleo, que é a entidade, né, Deus. E Radiant. é meio que O Sukão. justamente o Wano dizendo que a humanidade tem os mesmos problemas, sabe? Somos todos iguais de uma certa forma, só que a gente não consegue aceitar a individualidade dentro da singularidade de cada um. Uhum. Então, é uma coisa que faz muito sentido no final. Eu é um gosto, paradoxo, mas É um eu gosto, paradoxo. eu gosto muito da decadência dos personagens nessa segunda metade, porque todos eles estão numa colina abaixo, Caramba, uma o arco descida da abaixo. Asuka é incrível. O O arco arco da da Asuka Asuka eu é acho arco- muito incrível. bom. Nossa, aquela O cena próprio- da Asuka deitada na banheira, imaginando Meu que é a Deus. cabine do Eva, aquilo me Anoréxica, dói o tá coração ligado? até hoje. Pra ser justo, a Ray, na verdade, está ganhando a individualidade. Então, tipo, não é um O arco caminho da da caminho da Rey é um pouco mais complexo, porque ele é o oposto. Então, Ela da tá Ray buscando 50. identidade. Que é quase E- o mesmo arco do Shinji, né? Os dois estão tentando se encontrar, sempre de maneiras diferentes. que o Shinji, conforme a série, ele ganha uma ideia bem melhor de quem ele é e começa a se fazer mais essas perguntas. Então, Eu acho que é melhor a gente deixar essa parte pra falar. É, só uma parte por cima pra vamos gente abordar Mas eu agora, acho, mas tipo, depois a gente aprofunda É nisso. impossível você se aprofundar na segunda parte sem falar. Porque eles estão intrinsecamente ligados. Um tá enraizado Sim. dentro do outro. De fato. sim. Mas enfim, gente, a gente vai passar pro final. Vocês Falar têm uma algum... coisa dessa segunda metade, tipo, Evangelho é muito sobre separação. A ideia de que nós estamos Uhum. afastados. Tipo, você vê isso de uma maneira muito crua nessa metade, muito pesada. Você Tem muito do tá a todo momento simbolismo, vendo do os simbolismo da personagens mãe, tá fazendo ligado? esse coitado. É, Tipo, eu acho muito bom. é opressivo, é difícil respirar nesse ambiente, ninguém tá todo mundo muito concentrado em si mesmo. Ninguém tá parece- feliz. sim. É um inferno existencial, essa metade de Eva, mas dói de um jeito bom. Agora é o The End. Por fim, a gente vai falar. Vamos falar do 25 e 26 com o Dengue, É. no caso. 25 e 26. 25 e Vamos 26 com passar, 10. vamos passar pro final, um dos finais mais controversos da história da animação japonesa. Pra começar, uma pergunta E só. um dos melhores. Pra começar, Ou melhor. Ou uma melhor, pergunta só. Vocês preferem o 25 e 26 ou o The End? 25 e 25 26. 26. 25 25 e 26. 26 de um lado. Eu não sei opinar. Não, Tipo, não tenho, o eu não The End consigo é muito opinar bom. sobre isso. O Gente é muito Eu bom. fico dividido. Assim, narrativamente, eu gosto dos dois. Como conclusão, eu também gosto dos dois. Eu prefiro Mas a o conclusão 25 do e 26, Eu gosto 25 mais e do 26 são estilo do 25 e infinitamente 26. mais criativos. Eu Quando defino tu eles para como uma pra coisa ver- só. Quando tu para pra ver como o 25 e 26 foram feitos, obviamente o 25 e 26 e o The End acontecem ao mesmo tempo, o 25 e 26 foi feito de uma maneira tão genial que quando eu falo que o The End é melhor, pra mim soa falso até. Então, Mas isso é eu pessoal, fico assim isso é também. pessoal. Porque Eu fico com esse acho que, sentimento. tipo, claro que os dois saíram da cabeça do ano e eu acho que só ele poderia fazer isso. Mas eu acho que o The End é tecnicamente mais fácil de ser concebido do que o 26. Principalmente Difícil porque o The End... É difícil dizer isso. Porque, Porque, o sei James lá, tem. eu acho que o 25 ele é muito, muito único e excêntrico e especial. Tipo, o 25 e 26 do The End é como se fosse uma continuação normal de anime. O 25 e 26 do Neo Genesis Evangelion é outra história.
o anime interrompe já pra merda. Que deu. O 25 e o 26 em alguns termos. Tipo, se você pensar os recursos que eles tinham, os episódios são realmente acidentalmente sensacionais. Mas, Sim, tipo, atemporais. olha o episódio 25 em termos de função. O que você descobre no episódio 25? Exatamente os mesmos dramas, os mesmos dilemas de personagens, as mesmas circunstâncias que a série inteira já mostrou. O episódio 25 é, tipo, completamente desnecessário em termos de trama, não desenvolve personagem, não coloca nenhuma nova circunstância, é só se Discordo, questionando cara. de coisas que a gente já sabe. Discordo. Não, isso Mas aí, isso é um pelo jeito de ponto da pensar. gente já saber, Mas- ponto da gente já saber, cara, o que acontece? A gente tá vendo dentro da cabeça dos personagens. Isso é completamente diferente. Quando a gente para tem pra um- olhar dentro deles, Na verdade, tem um ponto. É quando eles Eu acho percebem. que o Quando a 25 gente e entende, 26 né? não dá pra você analisar ele desse ponto de vista assim, de junção narrativa. Porque eles quase que dizem explicitamente que não tem narrativa aqui. Sabe? É como se o anime acabasse Eu vejo, no 4. eu vejo o 25 como uma forma deles entenderem, deles começarem a entender a si mesmos dentro das próprias cabeças, entendeu? é isso. Você tá olhando dentro da cabeça Sim. do personagem, sabe? Você tá entendendo o Os personagem de personagens verdade não estão agora. tendo mais entendimento no 25, eles não estão se desenvolvendo, não estão chegando numa conclusão. Todos tirando o Shinji, nenhum deles parece estar aprendendo exatamente algo que eles não sabiam. Se você, Eu acho olhar, Não, se você olhar 24 episódios, você vai ver as mesmas coisas do episódio 25. sim, só que eu digo que tipo, eles perceberem isso, sabe? Porque nos 24 episódios eles não perceberam esses problemas que estavam afetando eles. Foram no 25, entendeu? Que eles começaram a perceber que isso estava afetando eles de alguma forma. O 25 Tipo, é meio que. olha, O 25 é meio que um dissecamento mais profundo para que no 26 você chegue à conclusão. A conclusão final que Conclusão. é o ápice. É um dissecamento mais profundo, mas serve para quê? Para eles evoluírem como pessoas, para mudar qualquer coisa na vida deles? Não, a gente não sabe porque Cara. a gente não sabe o que nenhum dos personagens tira disso, tirando o Shinji. Com a lógica de que no 25 e 26 está todo mundo dentro do LCL e se tornando uma entidade só, o Por sinal, eu 26 discordo serve dessa- para mostrar que eles estão escolhendo se livrar da própria individualidade. Tipo, E tem eu- essa eu questão falo também. isso- Deixa eu falar um pouco do End, tipo, os personagens do 25 e 26 não são os mesmos que entram na instrumentalidade do End. Tipo, a Rey do episódio 25 é diferente da Rey do The End of Evangelion. A Asuka é diferente. Tipo, as duas completam o arco deles no começo do filme. Aí não faz sentido verdade. ela estarem tendo esse questionamento dentro da instrumentalidade do End. É porque a gente leva. Todo mundo leva The End 25 26 essa correlação meio errada. Se você assiste o comecinho do The End, aparece escrito: isso substitui os episódios 25 e 26. É uma linha de tempo onde não aconteceu. É basicamente o ano dizendo que esse é o final de verdade. Só que é aquilo, você não precisa concordar com o autor da história. Mas, assim, tipo, eu acho que no The End esses conflitos funcionam muito melhor, porque a gente vê aonde o Ano tá querendo criar, com a Asuka, com a Rey, você vê a conclusão dos personagens, ele tá dramatizando em termos de história esses conflitos e, pra mim, isso é muito mais potente do que os monólogos. Eu só quero deixar um adendo aqui, porque antes da gente continuar falando sobre a subjetividade, a correlação do episódio 25 com o The End, ela não tá acontecendo, pelo menos a maior parte dela inicial, ela não tá acontecendo dentro da instrumentalização humana. No próprio 25, na metade dele, o Gendo vai até a Rei e chama ela pra começar o grande dia. E antes disso, ela tem o pensamento do anseio que ela teve pelo dia da instrumentalidade, mas o medo que ela tem a partir daí. E a partir desse ponto é quando começa a instrumentalidade no The End, que é na metade do episódio 25. Então, essa primeira metade do episódio 25, tanto que você vê aparece cenas tipo da Ritsuko morta ali naquela câmara onde a Lily fica, e mostra a Misato morta na parede, baleada. Porque aqueles são as coisas que acontecem na cabeça dos personagens no plano físico ainda.
só depois que o Gendo chama a Arei, que é quando começa a instrumentalidade, e começam lá os casos. Aparece assim, caso 1, caso 2 e caso 3. Que é quando tem a cena de que é uma alusão a soberania sexual entre os dois, né? O que eu- Do Gendo Acho que o primeiro e caso, se Arei. não me engano, é sobre a Misato. Primeiro que até. É Misato Rei Asuka, não? Não, a Arei, ela fica antes desse... O questionamento da Arei fica antes da instrumentalidade. Fica nisso que eu Ah, tá, tinha então falado. é. É Misato, sim. Asuka e Shinji. Ah, sim. O que eu gosto muito desses 4 episódios, entre aspas, é que é basicamente uma poesia em forma de imagem, sabe? São todos os conceitos filosóficos sendo colocados no visual. E é muito bonito. É por isso que é tão interessante. Toda a simbologia sendo colocada no visual. E você consegue entender isso. É que eu acho que demais são tipo os personagens falando a ideia. Que eu acho que o 25 e o 26 tem um problema de sutileza enorme. Qual o problema Não, de sutileza? eu acho que isso é inegável. O 25 e 26, eles são uma reta porque tão eles- grande que eles passam da curva e caem. Então. O 25 e 26, o orçamento estava bem baixo. Então, acho que o que eles fizeram com o orçamento que eles tinham e da maneira que eles fizeram é um milagre. Sim, você tem que. Eu acho que é mais justo você olhar. Acho que qualquer obra, assim. Você tem que olhar pelo ponto de vista cronológico da onde ela se passou. E do contexto histórico. Então. Ainda era um anime de mecha dos anos 90 com orçamento de 2 tomates. Então, com o orçamento de 2 tomates e uma banana podre, eles fizeram 2 episódios de quase meia hora. E dentro desses 2 episódios tem praticamente tudo o que a série estava trabalhando até agora. E se eu me aprofundar mais, a gente vai chegar no tópico de público. Eu não quero xingar o público de burro ainda. Os episódios fazem muita coisa, isso eu não posso negar. Só tipo, como já existe uma versão menor, que pra mim, Angel Evangelion tá fazendo as mesmas coisas melhor, eu não vejo muita razão pra defender. Então, é por isso que eu digo que existem 3 Evangelion. Porque tem aquele mais superficial, do começo do primeiro curso. Não que o primeiro curso seja superficial, mas ele tem essa camada. Aí tem o Evangelion Cult, que é essa segunda parte até o 26, né? Que já é onde entra parte da fama e parte do hate. E aí você tem o terceiro Evangelion. Mais hate do que fama. E aí você tem o terceiro Evangelion, que é o The End. Que ele mistura os dois. Ele tem tanta superficialidade de um combate sangrento e muito foda, porque o Taquinho gosta de sangue voando, ao mesmo tempo em que ele tem a psicodelia e a subjetividade do 25 e 26 de forma com mais parcimônia, assim. O The End, ele é um filme que, em cenas, ele é literalmente, tipo, poético. Tem uma cena que a menina tá gritando, assim, abaixada na cadeira, e ela fala, o que é o terceiro impacto? Nesse mesmo momento, tem um corte, eu não me lembro quem, mas se não me engano é a Katsuragi, explicando o que é o terceiro impacto. Entendeu? Tipo, ele se dialoga essas cenas, esses cortes. Tem várias cenas que fazem isso. É bom lembrar que o The End ele também é dividido em 25 e 26. Então. Tem essa. Tanto que tem os créditos que ficam na metade do filme. Sim. Pensa, tipo, a simbologia e imagens do Andy são todas, tipo, a coisa mais bonita e dramática possível. Cada símbolo que o Ano tá usando nesse filme tem muito significado. O Shinji no balanço, o confronto com a Asuka, a Praia Vermelha, a Mega Ray, tipo, Sim. o filme tem uma beleza. Pra mim, realmente pessoal. Eu sinceramente prefiro eu pessoalmente prefiro o The End, porque pra mim o The End é basicamente o ápice de tudo, é muito bom. Por que você acha isso? Hã? Por que você acha isso especificamente? Porque quando eu já disse isso várias vezes, mas quando eu penso na mídia como uma mídia para se passar uma mensagem, e tipo, quando eu penso em Evangelion, eu não consigo imaginar Evangelion, no caso do The End of Evangelion, fora da mídia anime, sabe? Então Mas eu você acho que imagina a série fora? Não, tipo, não é questão de imaginar a série fora, mas eu imagino o The End como o ponto ápice da história, basicamente. Sim. Uhum. E eu acho que, tipo, ele é muito bem feito.
Tipo, bem feito demais, sabe? Não, com Eu certeza. entendi, eu entendi o que o Wicked quis dizer. É porque Concordo o que o Wicked quer dizer, assim, tipo, em termos gerais, é que o The End, ele não é o cúmulo só de Evangelion. Ele é o cúmulo do que você consegue fazer com a mídia de anime, audiovisual. Ele é muito bem Eu acho que animado. Tem uma cena muito, sabe, normal e simples, que a Misato tá carregando a pistola. Aquilo ali é tão bem animado, os cortes são tão lindos, é maravilhoso. não, a Asuka versus Anjos é tipo. Acho que é a melhor saga e cena de ação que eu já vi em anime. É Mas incrível. eu É não- muito Realmente. bem dirigida, é É muito incrível. bem feita. Pois muito é. bem feito, muito bem A gente feito. tem que lembrar A que isso aí foi própria feito em coreografia. 97, viu? Anime de 2019 não tá saindo bem animado assim. Não. Black Não, Clover. a cena. Nenhum. Ah, mas eu acho injusto comparar, porque Black Clover é um anime semanal. É da Pierrot. E é da Mas eu não Pierrot vou- e The End é um filme que teve um orçamento muito grande e tempo pra Não, se mas eu fazer. também não consigo ver nenhum filme dos que eu vi japonês tão bem animado quanto Também não Ah, nem o da consigo, Ghibli. mano. Também não consigo. Também Não, não os Olha, da Ghibli também não. Os da Ghibli a gente- são muito bonitos e poéticos, mas Eu eles acho não que- chegam no mesmo nível do The End. Eu acho que Eu Ghibli acho que chega não. perto. Ghibli chega perto porque é 100% 2D. Não, mas eu acho que não é Eu Eu questão acho que o que mais chega perto da Ghibli é a Princesa Kaguya e o Castelo Animado. Eu acho que não é Mais chega questão de perto. Concordo. animação técnica Concordo. por si, mas é questão muito da direção. Porque Também, o ano, também. Hideaki o ano é um é genial. Ele é gênio demais. Cara, eu acho que eu assisto anime há quase 8 anos. Eu não vi nenhuma direção tão diferente e espetacular quanto a do ano. Eu acho que o único que chega perto é o. Shimbo. Satoshi Kon? Não, o Shimbo também. Mas eu Miyazaki? esqueci o nome do diretor Kubrick. do Devil May Cry Baby. Eu esqueci o nome dele. É O o- Yuasa. É, o Yuasa. Yuasa, obrigado. Um Eu acho que parênteses. só é- Yuasa e Shimbo chegam perto do ano, mas. Porra, Eu não gosto tem muito como. de direção de Nada Devil May supera Cry. a direção dessa porra. Um parênteses que eu queria fazer sobre a direção são as cenas estáticas que tem na série. Que tem Eu gente que queria reclama, falar disso tipo, também. Marco da vida, que reclama das cenas estáticas. Mas que o propósito delas é tão fantástico e genial e ela ser estática deixa tudo mais interessante. É Vamos bonito fingir de que o se Marco ver, não cara. existe. Por É exemplo, bonito. a cena do É elevador. bonito. É, não dando farpa no Marco, porque eu não gosto dele também. Mas se você acha que as cenas são ruins por serem estáticas, é porque você não tá prestando atenção na Você não entendeu o que elas querem Você dizer. não Não, você não entendeu nada da série. Nada. Não, uma coisa que eu acho super importante responder é: não, Evangelion não é mal animado. Tipo, olha o episódio. Nunca é, ele nunca Nossa, foi, nunca será. Em momento nenhum ele é, inclusive. Onde você vê um robô fora do frame, onde você vê um design ruim naquele episódio, Cara, cada os explosão. designs eram Nossa, bons. As cenas do primeiro episódio, tipo, do Shinji entrando no robô, são muito bem animadas. Tipo, muito bem animadas, sabe? E talvez a gente possa até usar isso como até pra desmistificar o coisa de, tipo, anime ruim com baixo orçamento, sabe? Porque, tipo, os episódios 25 e 26 tiveram baixo orçamento, mas, tipo, eles são incríveis O de resto animação. não. É, O resto não teve baixo orçamento. O resto teve orçamento Não, normal. na verdade, o orçamento foi sendo cortado aos É, pouquinhos. foi sendo cortado. E mesmo cortado. ainda sendo cortado, continuou mantendo um padrão até o momento que já não dava mais. É, a gente tem que lembrar que foi sendo cortado porque o ano foi falindo a Gainax, né? A gente tem que lembrar disso. E o pessoal só continuou porque eles eram amigos do ano. Lá. O Ano, ele não tinha vendido o carro pra terminar de animar? Ele vendeu o carro Aham. em casa. Ele vendeu o carro e a casa. pra ser justo, o ano é muito bom em esconder por criatividade artística os cortes e muitos deles funcionam. Acho que é. Verdade. é que o cara Acho sabe. que assim, o só pra, faz, né? só pra não dizer que a gente tá puxando muito o saco, Eva tem repetição de cena. Só isso. Parabéns. Tem. No máximo. Bastante até. Não, Mas isso isso é um aí- recurso, tá Qualquer ligado? anime. Não, mas são repetições inúteis. São repetições Não, inúteis, porque não, a tipo- que mais repete é aquela deles entrando no No Eva. robô? Que Não é, E a roda cena- o plug e tal. O único problema E que eu o tenho Eva com o saindo ano como também, né? diretor é tipo. O Eva também. Às vezes ele não deixa as imagens dele. Ele tem ótimas imagens e, tipo, ele não parece ter o tempo delas muito bem. Elas passam muito rápido. Acho que é um problema que eu tenho com ele como diretor. Ah, acho que entendo. Ah, sim. isso aí depois que você assiste uns 2, 3 animes do Shimbo, você passa isso aí. É porque eu acho que tem a questão do que o ano quer dizer com a cena em si. Porque se você pega, por exemplo, aquela cena que é estática por mais de um minuto. Qual que é a do elevador? Do elevador Não, é não. 40 Ah. segundos.
Não, A a do do. Kaoru. Da Misato Do com Shinji segurando o Kaoru. Misato com o O Shinji Kaiji. na estação. Não, calma. Shinji segurando o Kaoru é, tipo, sensacional. Não, isso aí aquela cena. É fantástico. Essa é o é ápice. fantástico, Eu acho que não é preciso falar dessa. cena é- Mas É o ápice, a que eu é digo genial. é a Misato na cama com o Kaiji, e aí fica mostrando só a A Ele- parte o da cama ventilador. com o criado pode mundo. crer. E aquela cena, todo o intuito dela ser estática, é porque eles estavam sem orçamento. Não, é porque dá a sensação de que aquele lugar é aconchegante pra Misato. Porque ela tá com alguém que ela ama. E tá longe de tudo, sabe? Você Não, tem tipo, só o vislumbre da cama, que é pra dar a intenção de que é meio que, usando a expressão super brega, é um ninho de amor dela, sabe? É o único Não, lugar tipo, onde ela tá liberta. Talvez seja então- porque estavam sem orçamento, mas tipo, eu acho julgar a intenção, Acho que uniu julgar muito tipo, agradável. qual é a verdadeira razão não é a questão, é o que o Ano alcançou com aquilo. É, exatamente isso. O meio não justifica. O fim não justifica o meio, no caso. O Sabe? Falante do Misato tem muito, tipo, acho que é no 25, sobre essa questão dela com o Kaji, dessa questão sexual dela. Se bem que tiver abordar isso mais pra frente, mas é algo interessante. Ô, a gente ainda nem falou, a gente nem começou a falar sobre o The End, sim. A gente tá falando 25, 26 esse tempo todo. Nós falar estamos sobre falando de isso. tudo. Vamos puxar pro Verdade, The End vamos logo. falar do The End. Vamos Puxar pro o The ápice da animação mundial. O ápice Concordo. A cena da Misato, Se você acha que você já viu algum filme mais criativo que esse, você está mentindo pra você mesmo. End. Não, é verdade. The End of Evangelion é a coisa mais linda que eu já vi. De qualquer coisa. Ponto. bando de fanboy do caralho. É lindo, Tá, eu tô é pagando lindo de e... fanboy mesmo. Mano, É muito lindo bonito, e mano. antes da gente começar a gravar eu tinha falado, é o único anime de verdade que me dá medo. Assim, Eu revi isso ontem. fico apreensivo com aquilo. Eu não tenho É, não, palavras pra descrever. os primeiros Não, 3 é- minutos, você já sabe, você nunca mais vai ver algo assim na sua vida. Pois Nem é. a pena. Os É primeiros tudo 3 muito minutos sequencial, muito é o lindo. ápice de como você usa violência em anime de verdade. Não, mas Porque, vai, sei lá, uns 5, Todo 6 mundo fala minutos. de anime que usa violência bem, tipo, Gantz. sei lá, Psycho Pass, Gantz não, mas Psycho Pass, até tipo Fate Zero, sou super fã de Fate, tipo, nada Não, fala usa de Fate, violência não. igual a The End. E tipo, a violência é essencial porque É essencial, qual é a ideia do sempre filme? dá Dos peso temas. pra dar peso pro que tá acontecendo. Vamos mostrar a incapacidade de seres humanos se compreenderem. Vamos mostrar porque o nosso personagem principal quer dissolver toda a humanidade. Nós precisamos dessa violência. Precisamos próprio dessa Fuyutsuki compreensão. O próprio Fuyutsuki fala, quando eles começam a atacar Nerve, no fim, quem acaba sendo o próprio vilão do homem é o homem mesmo. Ah, meu amigo. Lembra que era a ele- frase? ele- O ele- homem é o ele já- lobo do homem? Ah, não sei, sei lá, de um filósofo antigo aí, deixa eu pesquisar aqui. Thomas Hobbes. É o Hobbes. Thomas Hobbes. Tá aí mais um filósofo pra gente adicionar. O que eu acho que, tipo, que é mais marcante, assim, no The End, acho que é, obviamente, a cena do terceiro impacto. Que eu acho que eu não Ah, tenho com como certeza. descrever eu não tenho como descrever em palavras aquilo. Porque, sei lá. Eu acho que ela começa de verdade na cena do Gendo com areia. Porque Porque é ele que starta, né? Que é aquela uma cena também maravilhosa. ela é maravilhosa de jeito desconfortável quando você para pra pensar que ele meio que estuprou Sim. ela. Sim, E é muito É uma demorada, alegoria- cara. É uma alegoria demorado. pra estupro. E é muito Também. demorado e desconfortante. É uma alegoria pra estupro, saca? A cena que o Shinji, ele sai ali da Nerve com o Evangelion e ele vê o estado da Asuka, ele começa a gritar e aparece aquelas asas douradas no Evangelion. É fantástico aquilo, sabe? Com a cabala de fundo. É lindo, mano. Não, antes da Kabbalah, quando ele ainda tá antes dos do Quando Evangelion de tá produção em massa subindo. pegarem ele. Quando tá subindo. É muito bonito. Eu gosto que é bem literal, tipo, o Shinji tá rejeitando o mundo, o Eva e o H-Field estão se formando ao redor dele pra rejeitar a realidade. Aí eles se Uhum. preparando pra fazer a escolha. Eu acho que, no geral, minha cena favorita é o live action. Não sei porquê, eu amo aquela cena. Não, você Que do live tem- action. que Sem tem- entender tem quando eu vi a inserido no primeira terceiro vez. Tá inserido no terceiro impacto. É, basicamente. Mas eu acho que, tipo, quando ele começa a rolar o terceiro impacto, começa a rolar toda Com o Bertotti. aquele negócio todo lá que eu nem sei explicar o que é. Areia Mas gigante. ele começa a inserir coisas da nossa realidade na realidade do anime.
e, tipo, começa a ter... Você começa a questionar a sua própria realidade, sabe? Você se sente dentro da coisa. Eu acho isso incrível. A primeira vez que eu vi, eu falei, por que isso aí? Pra mim, esse é o objetivo do ano foi desde o comigo também. princípio da série. Por isso que o The End é incrível, sabe? Eu também acho isso. O ano Inclusive, já queria fazer isso desde o começo, entendeu? Uma das partes que Enfim. traz essa quebra é justamente o impacto ser simétrico. Porque você põe uma Muito imagem simétrico. perfeita Muito e quebra a imagem perfeita com a realidade. Então você E já tem quando- o baque. E quando ele, tipo, na conclusão que aparece, tipo, as 3 cosplayers da Misato, a Rei e a Asuka. Caramba, é incrível. Sim. Inclusive, Não, o essa subtítulo do parte capítulo... é literal. Essa parte é literal, praticamente. O cara tá literalmente foda. dizendo o que a série ele tá falando, sabe? incrível. Eu acho que vai dar pra se aprofundar mais nessa cena da realidade quando a gente entrar nos temas, porque aí Sim, vai se sim. encaixar bem. Uma coisa que eu gosto inclusive- de narrativa do The End é, tipo, como a visão tá em muitos momentos no pessoal da ponte, o Fuyotsuki, os personagens secundários de Evangelion, que, tipo, É verdade. eles são basicamente a audiência daqueles momentos. Eles estão vendo aquele desastre, estão vendo tudo acabar, não compreendem nada do que está acontecendo, Sim. e eles estão ali reagindo, dando opinião. Eu acho Uma que cena que eu gosto é uma perspectiva Uma cena que eu gosto boa. muito no The End é quando os pessoal da City estão invadindo e tem uma menina que tá carregando outra morta, né? E tá arrastando sangue, e tipo, ela fica uns 5 segundos arrastando assim, e aí chega o aparece outro pessoal cara. e dá tiro nela, Eles sabe? dão um tiro Metralha nela. ela e ela cai. Eu fiquei triste aquilo ali, velho. Me deixou abalado psicologicamente. É uma Muito bem cena dirigido. muito gutural, cara, saca? Toda a cena da invasão, você começa a ter pena das pessoas que estão É um morrendo gore ali. muito bem utilizado. Que, tipo, meio que as pessoas que estão morrendo ali não têm culpa, saca? Elas estão Não, morrendo a troco de nada. É um negócio interessante essa cena porque isso também mostra o quanto o Evangelion é além do tempo dele. Porque hoje em dia a gente tem um monte de anime /mangá que usa gore Esse artifício. desse jeito meio mais chulo. Só que eles usam errado porque Evangelion é pesado sem mostrar nada além de sangue. Assim, E eu graficamente queria não tem. Eu queria falar um Não pouco tem- do sangue, mas eu acho que não se encaixa agora. Né? Não, agora não. Isso é pro Eu tema. não sei se leram o texto que eu mandei lá. Eu li. li. Sim. Não, eu sei o que você tá falando. O outro ponto de Evangelion também, que ele usa o gore, ele usa esse peso, e muitas vezes ele não te mostra. Tipo, na própria cena Também. da invasão, que a galera tá metralhando a menina que tá puxando a outra, tu só vê a silhueta das duas. Você não Sim. vê o corpo ali estirado, você só tá vendo a silhueta das pessoas. E mesmo Às assim vezes você a consegue ter câmera vai pra empatia por cima. elas. Às vezes O a mérito câmera é- vai pra cima, tem as o mérito luzes é dos todo- tiros e a explosão de sangue. Mais nada. O mérito é todo do Sim, Hideaki. é esse tipo de uso que eu falo. E é pesado do mesmo jeito, ele tá utilizando gore, tá utilizando violência do seu jeito mais hediondo. E ele tá com um objetivo. É porque é um movimento que é meio que gratuito e não ao mesmo tempo, porque pra narrativa dos personagens e pro que ele quer fazer não mudaria nada, mas aquela cena dá um impacto muito grande pra eles invadirem, entendeu? Então é um movimento gratuito que funciona muito bem. Eu não precisaria daquela cena. Mas ao mesmo tempo Na verdade, eu acho que consigo ver precisa, sim, gente acho que- nessa cena, mano. Eu que acho vai ela dar nesse... muito que- Eu acho esse tipo de cena muito pra necessária. Eu acho ela necessária Tá porque. acontecendo. Porque Não, se não além mostrasse, sei lá, eu não ia sentir Eu- que tá tendo realmente um perigo iminente ali. Eu acho além disso, porque do mesmo jeito que o apocalipse em si é simétrico pra depois ter a quebra e você vê que é a realidade, essa cena também contribui com isso. Porque você vê realidade, depois uma imagem perfeita e quebra pra nossa realidade mesmo. Então, é também um jeito de você emergir pra depois perceber que o ano tá falando da sua própria vida. E eu ia falar que, Da tipo, realidade que você tá. essa violência é importante, tipo, dentro do Evangelho, basicamente, é quase uma mudança de gênero em relação à série que o filme tá fazendo, tipo, virar sobre horror cósmico em frente de existencialismo. O que eu acho que violência é muito importante para ser feito. Também. Eu acho também Realmente que é essa um horror parte cósmico do... muito bem construído. E essa parte do... Como o Bruno disse, do perfeccionismo, da parte do terceiro impacto, é uma questão muito sobre, tipo, uma entidade meio
tipo um deus, sabe? Algo muito perfeito, algo sobre-humano, no caso. E, tipo, eu acho que isso é essa parte que o Bruno fala que ele sente medo de Evangelion, de The End of Evangelion, porque É muito é algo simétrico. como, como se a tão gente perfeito. sentisse. Como se a gente sentisse. Tipo, é tipo quando o Shinji olha pro Gendo, sabe? A gente olha pra isso e tá, tipo, é uma algo acima da gente. É uma. Impotente, a gente se sente É uma impotente. impotência nossa, sabe? Eu Daria diria, pra dizer. eu diria que é quase melhor assistir End of Evangelion sem entender o que tá acontecendo. Tipo, você vê esses eventos, essas coisas que você mal consegue compreender, tudo dando errado, os personagens numa cadeia de sofrimento, erro. É um efeito outro mundo. Você tá completamente impotente. Eu acho que o Ano brinca com esse sentimento de beleza, porque por ele ser muito perfeito e simétrico, geralmente a beleza ela surge de coisas simétricas. Você acha algo bonito quando ele é muito simétrico. Só que ele consegue causar terror em algo que, tipo, era pra ser bonito, entendeu? Que era pra gente ver e ficar maravilhado. Só que Mas não é acontece. bonito. Mas é bonito. Não, é você bonito, fica é bonito, mas maravilhado. você fica nessa e você fica ambiguidade, com medo. entendeu? Porque você tá sentindo medo e tá achando aquilo bonito ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. É uma dualidade sempre muito dizem, incrível. né? É como sempre dizem, tipo, nada é perfeito, entre aspas. E quando você vê algo que é, entre aspas, perfeito, Perfeito. você Você se fica com sente medo. incomodado. É como mudado porque aquilo não devia existir. E uma coisa que o Arroz disse que é verdade, é legal você assistir o The End sem saber nada, tipo, sem entender porra nenhuma, pra depois você revisitar e ver de novo, e você entender que toda essa alegoria de perfeição estranha e bizarra é toda, assim, da cena, é toda pra dizer que a gente nunca vai chegar nisso de verdade. Porque a gente tá num ciclo vicioso de destruição. É que, de certa forma, a experiência de Evangelion é tipo os personagens não entendendo nada, tudo dando errado, o sentimento que a vida é inútil, você nunca vai se relacionar e se esperado no final. Então, tipo, eu acho que eu curti mais Evangelion não entendendo. É um sentimento foda, assim, tipo... Você consegue ter esse sentimento de gostar de The End sem entender, mas você pensando em The End, você cata mais coisa. Então é um sentimento duplo. Eu queria falar que, tipo, eu prefiro mais o 25 e 26 por conta de como ele encerra o arco do Shinji e porque a própria conclusão é muito mais, entre aspas, feliz Não, do que realmente Para acontece. Shinji é icônico. Mas a conclusão é a mesma, tanto no filme quanto na Sim, série. mas eu tô falando... Eu sei, mas eu falo, tipo, a cena do Parabéns clássica, ela tem um ar feliz e revigorante, Eu me sinto esperançoso. feliz. Mas o final do The End, ele é muito seco. Eu me sinto feliz no final do The End. Sim, mas é um... Aí tem... Ele dá, É que depende do ponto de vista. The Porque End me fez pensar, não, existem pessoas boas no mundo. No fim do The End eu me sinto desolado, é diferente. Eu acho que essa palavra é uma palavra boa. Então, é um bagulho que o ano tá brincando com todo mundo nesse sentido, porque... Igual o Diogo falou, eu também sinto isso. O final do 26, ele é muito... Ele dá um ar mais feliz, porque você vê, tipo, o Shinji encontrou o lugar dele. Ele é Shinji Ikari. Logo, está tudo bem. Logo, você se sente Ele feliz com pode isso. aprender a se amar. Sim, ele pode aprender. O The O End The é End tipo... o Ele The é End diz Shinji que Ikari, só o nosso que- lugar é destruído. Mas O tipo, nosso ele é papel é Shinji, isso. ele é o Shinji, só que tem a parte do e agora, tá ligado? E agora? O que vai ter? Porque agora ele tem dá... E eu acho que o próprio que é The o End... Shinji tentando estrangular a Asuka no final? Não, ok, eu estou aqui, eu finalmente estou aqui como pessoa, mas como eu vou poder me afirmar e existir em volta do outro? Será que isso vale a pena? E é tipo, eles tentando afirmar dentro da realidade se relacionamentos são apenas dor. porque aí a gente volta no lance do porco-espinho, que a gente não vai falar agora, eu acho. Porque tudo que o Shinji sabe é esse dilema. Então ele precisa do dilema pra viver depois. É que eu acho que, tipo, The End é sobre ele terminando. Não, vamos resolver essa dúvida do personagem. Termina essa dúvida do personagem, agora começa a vida dele. Por isso que eu acho que é um final positivo. E tem muito da simbologia dele. Sabe, que no final do The End, né, parte da instrumentalização, tem a coisa dele soltando dos braços da mãe dele e tal. E tem muito disso também. Que é tipo, o Shinji, finalmente, ele é um ente por si, digamos assim. Ele é ele por ele mesmo.
Eu concordo com essa parte de ser, de certa forma, otimista, porque o Shinji encontrou quem é Shinji. Mas ao mesmo tempo é mais desolado do que triste, mas tem um sentimento de tristeza, porque, tipo, ok, ele é Shinji Ikari, mas ele é Shinji Ikari onde? Ele não tem espaço. Ele não tem propósito. Não, a ideia do final é que isso não importa, tipo, tanto que a mãe dele fala, tipo, a mensagem do filme é: enquanto você tem a vontade para viver, você tem capacidade de afirmar sua existência, você pode transformar qualquer lugar no paraíso. É isso que a mãe dele fala. Exato. Eu acho que é melhor a gente deixar pra falar isso na parte do próprio Shinji em si, Também. pra completar. Sim. Só sobre a ideia desse mundo pós-apocalíptico ser desolador, tipo, eu discordo. É um sinal de esperança que essa reunião dos dois no final do mundo. É um jeito de se ver. Tanto que tem a ideia da Asuka grávida, né? Então, dá pra correlacionar essa ideia da Asuka grávida com a ideia de que eles estão indo pra um novo futuro que pode ou não ser melhor do que eles Se viveram você- agora. Eu não vou entrar na simbologia aqui, mas é tipo Adão e Eva total. Eles foram expulsos do paraíso, tá ligado? Não, essa parte tem simbologia assim. Porque eles foram expulsos de Eva. Eva é Lilith. Então eles foram expulsos de Lilith pra Terra. Então tem a simbologia aí, sim. Eu quero falar aqui que a gente tá 52 minutos só falando da narrativa. Que é a parte superficial. Não superficial, mas tipo, o que importa são os temas, a gente só tá 52 minutos falando da narrativa. Né? Tá de boa, É. tá de boa. Aliás, só um último adendo. É interessante vocês verem. Mas é interessante vocês verem os subtítulos dos capítulos do Dandy, porque fala bastante disso mesmo. Tipo, a chance de ser feliz em qualquer lugar, adeus mãe. Não, acho que farewell é tipo. E tipo, tem o próprio adeus, tema de Tem a própria frase lá que na cena live action que o Shinji pergunta onde que é a minha realidade, e daí acho que a Rei responde que é no fim do sonho dele. Isso é muito bom. Mas enfim, eu acho que na parte narrativa a gente não demais. falou demais. É. It all returns to nothing. It all comes tumbling down, tumbling down, tumbling down. It all returns to nothing. I just keep letting A gente falou demais da narrativa. E agora a gente vai abordar um pouco os temas que a série e o Dandy abordam em si. Que são basicamente a essência de Evangelho. A gente o falou muito dos principal. temas já, no caso, eu acho. A gente falou indiretamente. Acho que a gente comentou os professores de alguns, mas Agora a gente vai aprofundar mais. quem tá afim de começar aí? Começando com identidade e individualidade. Isso? Acho que é uma boa. Assim, eu acho É, não- que de todos, identidade e o dilema do porco espinho, eu acho que são os mais pertinentes na relação obra-leitor, porque é basicamente o que a gente vive todo dia da nossa vida. Então, continuamente a gente está tentando se afirmar como nós mesmos. E se afirmar como você mesmo, às vezes, você tem que se abrir para receber dor e se abrir para dar dor nas outras pessoas que também estão se afirmando. E isso é refletido o tempo todo, em todos os personagens. Mas eu acho que principalmente identidade e individualidade nem tanto, né? Mas identidade é muito calcado na Arei. Que a Arei, o arco dela, que não se conclui, é justamente ela procurando sempre quem Uma é ela. identidade. Uhum. Watashi Wadari. Ô, pessoal, eu acho que. Posso falar rapidinho? Antes de você, Orange? Do- Desculpa interromper, mas o que eu acho que torna esse principal é que em algum momento, eu não lembro quando, o Gendo ele diz que o ser humano é uma espécie de grupo, uma espécie que não consegue viver isoladamente. E todos os personagens buscam, todo o conflito principal deles é buscar como eles conseguem se relacionar com os outros e a dificuldade que cada um se encontra no meio disso, e como todos temem a solidão, como todos temem ficarem sozinhos em algum momento da sua vida. Sim. E tem também o método de como eles fazem isso. Por exemplo, o Shinji não tem método.
Ele Ele precisa utiliza das de pessoas. escapismo. Ele tem escapismo, mas quando ele quer se relacionar, ele não vai até as pessoas. Ele precisa que as pessoas venham até ele e por isso ele, sabe, se borra nas Ele- calças. Ele pede para as pessoas virem até ele. Isso mostra Ironicamente, muito muito do Shinji aceitar a sua identidade tem a ver com ele aceitar a individualidade dele, né? Porque, tipo, acho que no Sim. começo ele não aceita essa individualidade que ele tem, no caso. Eu não tem como não falar, tipo, não tem como não falar de individualidade sem falar do Shinji. Mas, tipo, o que ele tenta fazer pra ele mesmo é sempre reafirmar que a função dele, a individualidade dele é ser esposa do Eva. Mas constantemente, mesmo ele se afirmando isso pra ele quer desistir da Eva por causa que ele sabe do quanto aquilo traz dor pra ele. Mas depois ele fala que fugir da realidade é mais doloroso do que enfrentar ela. Uhum. Então, é justamente pela ideia de que os humanos não tem como ter uma realidade sem pessoas, Sem né? dor. Sem Eu dor. acho que seria Renato. legal falar do Lacan agora, porque o tema da individualidade tá totalmente ligado com isso, entendeu? Sim, pode falar aí que você que manja aí. Isso aqui manjei. Tá certo? Tá, começar como falando que tem duas formas de eu me identificar como eu mesmo. Que seria na forma real de mim, por exemplo, se eu quisesse um matemático, mas todo mundo diz pra mim que eu quero ser um poeta. A forma real de mim é um poeta, e a outra forma, que é a construída, é que eu sou um matemático. A forma real é quem eu sou e a forma construída é baseada nas observações e construções das outras pessoas baseadas em mim. E eu considero, né, e isso é um blog na internet muito bom, acho que seria legal deixar na descrição para as pessoas poderem ler, que Evangelho é um estudo dessas duas características dos personagens do ano, entendeu? Ele vai estudar o porquê que em Neon Genesis Evangelion os personagens escolhem viver na versão construída deles mesmos e não na real. Por que eles escolhem fugir de quem eles realmente são e viverem no que os outros querem, na individualidade e na realidade que os outros escolhem para eles. Uhum. Entendi. E isso nos personagens é muito atrelado à relação de família, inclusive. É muito Sim. atrelada a Por relação exemplo, também das pessoas, no caso, né? De É mais com a homem e mulher e relação. tal. É mais com a relação mãe. A relação de pai é mais antagônica. Mas Por tem muito exemplo, disso. no primeiro episódio você já tem o Gendo definindo a identidade do Shinji. Porque o Shinji, ele não sabe quem ele é, não tem nenhuma identidade. Então o Gendo chega pra ele e fala, você quer pilotar o robô? Isso o que é? Isso é o Gendo afirmando a vontade dele no Shinji, ou seja, ele define quem o Shinji é. Construindo a realidade do filme. Mas eu Então, acho foi que pro Carol, muito foi pro Carol. do eu construído tem a ver com, por exemplo, porque a pessoa prefere o eu construído, no caso do Shinji, é porque ele gosta de, como ele diz numa parte lá, que ele gosta de ser elogiado pelo pai e tal. Uhum. E eu acho que tem muito a ver com essa parte. Tipo, no caso da Asuka, que ela quer que as pessoas percebam ela, sabe? E no caso da Misato, que ela esconde quem ela é de verdade. Eu só diria que, tipo, o que eu mais gosto dessa ideia é como os dois episódios finais aplicam isso, porque eles são inteiramente sobre perspectiva dos personagens, tipo, como o Shinji se enxerga, como a Asuka vem enxergar o Shinji, como essa relação e visão que um tem do outro vem a formar quem o Shinji é, e o Shinji ultimamente percebendo essa ideia de perspectiva e como ele é construído. Inclusive, uma coisa que o Wiki ele falou que é bom ressaltar aqui, que os personagens escondem que eles são da sociedade e eles tentam ter um papel na sociedade. Pra gente do Ocidente, em geral, não tem tanto significado assim, mas isso é 100% recorrente no Japão. Porque no Japão, Sim. principalmente Mas na na época, verdade, sim. porque no Japão você precisa de um lugar. Você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser, sei lá, gerente do banco. Você tem que ser caixa do supermercado. E você é essa função. Ao mesmo tempo em que o resto você esconde. Mas não é assim em nossa vida também? Você não tem que botar uma fronte, você não tem que agir. Não, mas... Não, sim, mas... Pessoa e mentir mas pros outros. aqui no Ocidente você é mais aberto. Não tô falando que não é, mas no Ocidente você é mais aberto, sabe? Por exemplo, no Ocidente você tem o cara do banco, mas você pode chegar nele e falar, esse é o Roberto que faz churrasco de domingo do banco.
sabe? Sim, sim. No Japão, No não. O Você Japão, corta o tudo. Japão de fato é uma sociedade fechada. Se você para pensar Sim, que todos eles são fechados. os nomes de isolamento, de questões de isolamento são japoneses, como Nietzsche, Hikikomori, são todos japoneses, porque eles são uma sociedade fechada. Por causa que eles têm uma Sim. dupla colonização, porque eles fecharam as fronteiras. Então eles têm uma dupla cultura. Enquanto todas as outras sociedades elas abandonaram as culturas antigas, o Japão continua com prédios altíssimos e comendo com palito, sabe? Evangelho é muito mais uma mensagem Pro contexto social. pesada, Pro contexto contexto histórico social do Japão. Pro contexto histórico social, onde quando o Evangelho foi exibido em 1995, o que ele tava tentando dizer é algo, tipo, é surpreendente, sabe? Tipo, é algo que, Sim, tipo, olha aqui, presta atenção no que eu tô te falando, sabe? E do contrário, o evangelho tem muito a ver também, no caso dos temas em si, com a relação em relação ao público por si, tem muito a ver com a questão do escapismo e tem muito a ver com essa parte dos Nietzsche e Hikikomori e tal. Sim, porque Da cultura eu otaku em concordo si. que tipo, a pressão não seja realmente diferente no Japão dos anos 90. Tipo, estava na década em que o país estava há 5 anos em recessão, que você era constantemente pressionado por seus pais por rendimento acadêmico e para suas faculdades. Tipo, você via uma geração sem perspectiva, mas que os pais realmente botavam muita pressão para eles se tornarem alguém na vida, nessa época no Japão. sim. Uhum. E olhando por esse ponto, Evangelho realmente se torna uma mensagem depressiva otimista. Porque ele diz, ó, a sociedade que você tá é uma merda mesmo. Mas você pode ser tá alguém, errado. você pode ser você mesmo. É que, levando do ponto de vista do Lacan, e como é um estudo dos personagens e vivendo na verdadeira forma dele, então o que o Ano faz é basicamente pra gente identificar isso nos personagens, encontrar os mesmos problemas na gente e se libertar da mesma forma que eles, entendeu? E aceitar também, né? E essa aceitação em todo esse problema, esse dilema de individualidade e esconder quem você é, fala muito também sobre as relações que os personagens têm um com os outros. Porque a Misato, que fala com o Shinji, com a Rei e com a Asuka, não é a mesma Misato que tava na cama transando e não é a mesma Misato que tá falando com o Gendo, saca? São quase 3 personagens completamente diferentes. Falando de Lacan, eu acho importante para entender Evangelho, você tem que entender que muitas vezes as estruturas, as forças de poder, a NERV, a CILI, o exército japonês, a escola, tipo, essas estruturas que normalmente as pessoas se conectam, elas não importam. Que o Lacan trata como simbólico. Evangelion, tipo, Exato. basicamente as pessoas perdem perspectiva da estrutura que deveria dar propósito, razão de existir delas. E, tipo, é sobre os personagens que eles não têm uma ideologia, algo para seguir, e eles tentando afirmar sua existência no meio disso. Uma cena que exemplifica exatamente isso que o Arroyo falou é no The End, quando o Shinji tem um daqueles 4 sonhos dele, tem 2 garotas brincando com ele tá chutando, ele tá fazendo um castelo de areia, e aí a mãe chama as 2 garotas e ele fica sozinho. E ali ele percebe que, tipo, sabe, por ele não ter pai nem mãe, e como não tem ninguém olhando as coisas que ele tá fazendo, sabe, isso que o Arroyo falou, não tem significado. Então por que ele vai construir um castelo de areia se ninguém tá vendo ele fazer um castelo de areia? Porque ele quer ser reconhecido por algo que ele faz. E é por isso que ele pilota o Evangelion, porque o Evangelion é o que faz ele conseguir alguém falar com ele e prestar atenção pra ele. Porque ele mesmo afirma que, tipo, quando ele pilota o Evangelion, as pessoas olham pra ele, sabe? E elogiam ele. Mas aí você para pra pensar que quem, tipo, de fato decidiu isso foi o Gendo pra ele. E eu acho que, na verdade, o Shinji faz isso só porque ele quer muito se conectar com alguém, mas ele tem medo de tomar iniciativa justamente pelo abandono que ele sofreu quando era criança. Então ele quer que as pessoas venham até ele. Então o Evangelho é uma forma dele chamar a atenção, sabe? Todo mundo vir falar com ele. O que E aí entra Só que naquela isso não é questão. ele, funciona um pouco. Isso não Entra é de, ele, novo verdade. entra de novo no dilema de que ele quer que as pessoas venham, mas quando elas vêm, o que ele faz? Ele vai se fecha. machucar. E por isso ele não vai até as pessoas, porque se ele for, ele vai se machucar. Aí é o paradoxo do porco espinho. Eu acho que serve também muito pra Asuka também. Relaciona. Praska. Praska é. Eu acho que é um pouco mais além da questão de que ela é mulher. Eu querendo ou acho não. que
Eu acho que pra Asuka é mais porque ela prefere... O Shinji se esconde, a Asuka, ela eleva a si mesma, sabe? Ela tem, Sim, ela mas tem egocêntrica, entendeu? A Asuka, Mas, ela tipo, não... Ela... Mas, tipo, Pode falar. ela tá fazendo exatamente a mesma coisa, se for pensar. Ela tá Sim. insultando os outros, ela Sim. tá afastando, mas ao mesmo tempo ela espera que eles venham pra ela pra falar como ela é sensacional, como eles precisam dela. Sim. Tipo, ela precisa de Ela... validação, Mas ela a consegue Asuka tem um ponto de virada nisso. Eu não lembro em que episódio que é, ou se é no The End em algum sonho. Que tem a parte em que ela realmente se abre pro Cad. Porque o Cad é o primeiro que ela tem algum sentimento mais adulto, porque ela quer se afirmar como adulta. E aí ela Eu literalmente acho- se abre pro Cad, que é aquela parte em que ela meio que rasga o vestido, mostrando o sutiã dela. Isso E é aí no ela episódio diz, 22. eu tô aqui... É, no episódio 22, né? Eu tô aqui, eu sou mulher, você pode me perceber. E aí, novamente, o maravilhoso dilema do Porco Espinho, que é Evangelho inteiro, praticamente, É quando você... o Cad fala não. Ela se É que- fere. É que, na A verdade, mãe da Asuka tipo, se matou, certo? A mãe da Asuka se matou, certo? Sim. Sim. Eu só quero falar Então, rapidinho justo- que... Posso falar rapidinho antes? Não, pode falar, depois eu... Essa questão de independência da Asuka, e ela quer, como ela quer se afirmar como adulta o tempo todo, e ela busca essa sensação de independência e de como ela vive por si mesma, e por conta disso ela acha que se relacionar com os outros não é fraqueza. Ela acha que ela vai se sentir fraca e vulnerável caso ela se relacione com outros. E por isso que ela não busca criar relações novas e ela se fecha pra si mesma. Mas ao mesmo tempo ela quer que todo mundo olhe pra ela e elogie ela. Por isso tem aquela clássica cena dela, criança chorando e falando, por isso olhe pra mim. Porque ao mesmo tempo que ela não quer ser fraca e se relacionar com os outros, ela quer que os outros olhem pra ela. é que eu acho eu interessante vejo- da Asuka é que, tipo, a própria necessidade dela de ser adulta é meio que o problema. Ela é uma criança que não teve qualquer infância. A partir da morte dela, ela finalmente decidiu, não, eu não preciso de ninguém, eu sou capaz de lidar com tudo sozinho, eu vou ser a pilota de Eva e esses sentimentos, essa mentalidade infantil... A morte não da mãe dela, no caso. Sim. Aí, basicamente, ela é uma criança que nunca teve uma infância e não sabe lidar com sentimentos e com os outros. Ela Inclusive, quer isso atenção aí- pra ela, ela quer atenção pra ela justamente por causa da morte da mãe dela, ou seja, a mãe dela se matou, a mãe dela preferiu, sabe, literalmente viver sem ela, entendeu? Tipo, que atenção, não tem atenção pra ela. Então por isso que ela quer atenção, porque ela não teve isso da mãe dela. Ela precisa disso dos Na outros. verdade, tem muito... Novamente, voltando à questão de que tem muito pra sociedade japonesa disso. Porque ela é uma pessoa olhando pro futuro, como adulta, e como adulta, ela precisa de uma função. A função dela é piloto de Eva, e ela pilota o Eva porque a mãe dela abandonou ela por isso. Mas isso coincide muito com o Shinji. Porque o Shinji, ele pilota o Eva porque é a única coisa que ele tem. Sim, também. Coincide Realmente. com ele. E quando chega naquele ponto em que ela começa a ver que o Shinji é melhor, ela quebra. O E ela Shinji- fica... O Shinji literalmente sem roubando a espaço. função dela. Então, nesse quando momento ela rouba perde, a função que ela tinha quando na ela sociedade. quando ela perde função, ela literalmente perde personalidade. Ela vira É por isso aquele que a Asuka odeia vegetal. o Shinji, né? Ela odeia o Shinji. Ela deixa. Mas ela diz que ela odeia o Shinji, ela odeia a mãe dela, ela odeia o pai dela, ela odeia todo mundo. Mas acima de tudo, ela odeia ela mesma. Sim. E nesse ponto que começa o complexo de... Meio que um complexo de inferioridade dela. Interioridade. no caso. Mas é eu que, de certa forma, Eu queria abrir o parênteses aqui, que a Asuka é a melhor tsundere criada na história. Foi a Por primeira, causa de não tudo foi, isso que acabamos de falar. Verdade, pra mim é Asuka e essa jogar rara, velho. Eu só quero deixar aqui claro que a Asuka é minha. Desculpa, Rui, só antes de deixar você falar. A Asuka e o Shinji, eles são muito iguais, sabe? Isso vem do... Ah, não. Mas eles se depois, odeiam porque depois. são iguais. Tipo, eu acho interessante sobre a ideia dela se odiar que o pessoal fala, não, a Asuka é irritante. Sim, ela realmente é, ela se acha, ela reage Egocêntrica. com pessoas com insulto, ela não liga muito para as emoções dos outros na maioria dos momentos. Mas, tipo, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo, ela sabe que tá causando, que ela tá Desconforto. destruindo a autoestima do Shinji, acabando com a relação entre os dois, mas ela não sabe outro jeito de se relacionar com ele. Eu acho isso, tipo, bem claro no relacionamento. É verdade.
Fazendo um outro parêntese também aqui, é engraçado ver que o Shinji, ele rouba a função da Asuka e com o tempo ele perde a própria função também. Ele se encontra como o melhor piloto de EVA, que era a função da Asuka, e com o tempo ele descobre que ele não é, ele deixa de ser o melhor piloto de EVA. Porque ele não quer ser o primeiro Porque ele não- piloto de EVA. Ele não, Que ele também não quer- volta pra ideia do Shinji que tá fugindo do Eva, Da que tá realidade. fugindo do Gendo, que tá fugindo da realidade. Eu só queria falar quanto a. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que era sobre a Asuka, não sobre o Shinji. Ah, sobre o Shinji se reafirmar como piloto de EVA, eu acho. Sobre o Shinji, tipo, ele não quer ser o melhor piloto de EVA. Esse não é o objetivo dele. Ele quer que as pessoas estejam lá, ele quer que elas precisem dele, que ele seja reconhecido. E que essa Importante ser pra uma alguém. coisa que ele veio a valorizar tanto a série. O que acontece? Todo mundo não tá mais lá, apesar dele continuar pilotando. O Toji e o Kensuke vão embora, a Asuka só passa a olhar pra ela mesma, Misato perde a noção dele, a Rei ele começa a ficar com medo dela. Eu acho que a diferença do piloto, de pilotar o Eva do Shinji pra Asuka é que pro Shinji é muito mais uma obrigação do que orgulho, né? Que pra Asuka é por orgulho. O Shinji faz porque ele é mandado. Por isso que o Shinji, quando a Asuka mandado. pergunta pra ele porque ele... Ele não quer estar lá. Por isso que quando a Asuka pergunta pra ele por que ele pilota EVA, ele fala que é porque ele quer que... Por elogios. Porque, tipo, é a única coisa que ele realmente se importa e quer. Ele só quer que alguém note pra ele, olhe pra ele e fale que ele é Mas especial, pra Asuka, sabe? pra Asuka pilotar pra ela é uma questão muito mais de identidade, tá ligado? Eu é uma acho questão que mais o Shinji Mas eu acho que pro tá Shinji é tão... literalmente Mas pro Shinji é preocupado tão... que a vida não tem sentido a não ser pilotar Eva, sabe? Não tem outro sentido a não ser ele eu fazer acho- aquilo, entendeu? Uhum. A questão de identidade também vale muito pro Shinji. Porque ele se vê como uma pessoa que não tem valor pra nada, mas que quando ele tá dentro do... Quando ele é um piloto de EVA, ele é importante. Então essa é a identidade que ele cria dele. Ele... E mesmo ele sabendo da toda Não, dor mas a que causa questão não é pra que ele, não é que ele seja importante pra ele mesmo. É que ele seja importante pros Pros outros, no caso. Sim. É. É uma Sim, ele quer questão que os de- outros não se firam. São não duas, sejam é meio que feridos. duas questões de individualidade diferentes. Uma é pra se afirmar pra si mesma, ao mesmo Como tempo pessoa. em que como pessoa, e o outro é uma afirmação de si mesmo pro resto perceber ele e ele ser alguém pra esse resto. Mas ao mesmo Eu- tempo, eu- eu- ao mesmo tempo Eu dele acho sabendo, tipo, interessante. Eu só acho interessante quando o Shinji avalia e pensa numa possibilidade na vida dele fora do Eva, é tipo, sempre comparação quanto ao que ele tinha antes. A casa em que ninguém olhava pra ele, o professor que não olhava pra ele. Tipo, ele não tinha nada, ele não era alguém antes de pilotar o Eva e Ele não por isso tem que tem essa identidade. ideia de odiar e amar essa oposição. Essa questão comunica, inclusive, bastante com essa ideia de que Eva fala muito dessa sociedade japonesa fechada, É por isso que ele tá porque- insatisfeito. porque toda a questão do Shinji é alguém olhando pra ele. Não é ele sendo mais um. Não é ele tendo um local específico na sociedade igual a Asuka. É alguém por isso- percebendo ele como ele, sabe? Ele nunca foi visto. É que O a Shinji Asuka tá tem uma ideia insatisfeito. dela muito melhor. Mas eu acho interessante falar que, tipo, ao mesmo tempo que o que cria a identidade do Shinji, que é ser piloto de EVA, é também o que mais causa dor pra ele, e por isso que ele tenta Também. fugir tanto. Porque, É o tipo, paradoxo do Spin, do Porto Spin. olha o que acontece, sabe? Ele tem que matar a única pessoa que fala que ama ele. E Entende? é por isso que o Shinji prefere, no caso do Lacan, o eu construído. Porque o eu construído pra ele traz uma... Sim, digamos... é porque, exatamente, o que o Ano constrói no fim de Evangelion é que o que faz as pessoas irem para a realidade construída é o medo da realidade real delas. Elas têm medo da própria realidade delas, da própria identidade delas, entendeu? De quem elas são. Mas é apavorante a realidade real dele. Tipo, é muito mais confortável você simplesmente pilotar, falar que tá cumprindo ordens. É porque é para agradar os outros, os se colocar em símbolos. nada. Os símbolos de Lacan são tanto em linguagens quanto, por exemplo, escrita, entendeu? O simbólico. Por exemplo, o pai literalmente, o pai forma a identidade do filho, porque o pai controla os símbolos. Ele controla o que o filho pode ou não aprender, entendeu? Então a realidade de uma criança é construída pelo pai, assim como é o Shinji no começo, porque ele é basicamente uma criança, sabe?
Ele é uma criança. Eu acho que também cabe falar sobre o escapismo que o Shinji usa, porque com conta da dor que ele tem ao ser piloto de Eva, ele tenta constantemente fugir de ser piloto de Eva, mas ele mesmo afirma, acho que no episódio 26, que é tão doloroso fugir da realidade quanto viver ela. E eu acho que o Evangelho fala bastante sobre escapismo em si. Eu acho que Então, pera. chega uma parte que os personagens percebem que a falta de identidades deles não são forçadas pelos outros, mas sim uma autoimposição deles mesmos para agradar as outras pessoas. Então a gente pode dizer que no caso do Shinji, no caso, o plot dele nunca seria basicamente ele Essa é a filmagem em pessoa. saindo do eu construído e se identificando no eu pessoal, no eu real, no caso. Sim. Eu acho engraçado como escapismo em Eva, tipo, isso de certa forma nunca é uma opção para os personagens. Tipo, o Shinji fica sempre tocando o headphone, mostrando ele fugindo, ou as cenas dele em 3 que buscam simbolizar isso, mas, tipo, nunca para ele é uma opção não estar nessa cidade, não ser o piloto de Eva e realmente não encarar essas pessoas, porque ele realmente não imagina a vida, eu fora disso. Tipo, de certa forma, é um ele falso não tinha dilema uma que tá vida colocando. antes disso, Eu vejo o poder como um tema central em Eva. Isso é mais bacana também, que chama-se o falo. No The End of Evangelion, o Shinji vira o falo, ele vira o centro de todo o poder simbólico. Ele tem o centro de controlar a identidade de todas as pessoas no planeta, entendeu? Tipo, ele tá com todo o poder ali, que era o que o Geno também queria, entendeu? O poder. Shinji tá fugindo do... Eles estão O poderosos. Shinji Finalmente tá pode fugindo escolher. mais do Gendo. Ele tá fugindo mais do Gendo do que da própria realidade em si. Sendo que a realidade dele é Mas imposta a realidade pelo dele pai. é o Gendo. Porque É o Gendo. A realidade ele dele é o ser Gendo. piloto de Eva se deve ao Gendo. Que é a questão de o pai construindo a personagem do Do filho. personagem do filho. E é assim, e todos os personagens de Eva, eles têm isso, entendeu? Dessa questão do pai. Você tem a Asuka, que tem o relacionamento com a mãe, você tem a Katsuragi, que tem o relacionamento com a mãe, você tem a Misato, que tem o relacionamento com o pai. Isso tá explícito em Eva, entendeu? É interessante você perceber o quanto a narrativa é bem feita e amarrada. Tipo, o cara. Não é como se o Ano tivesse pensado nisso tudo, mas ele basicamente fez uma história tão. É quando você faz algo com o coração, sabe? É Sabe? arte, É amarrado, é bem é amarrado. arte. Não, tipo, o pessoal fala, não, o Ano fez coisa aleatória. No episódio 1 já tinha a cena do fantasma da Rey aparecendo pro Shinji na primeira cena. Sim. E, Que vai e aparecer lá no aquilo? The End pra todos os personagens. É do aquilo, tipo, coisa que a gente tá falando aqui, pode ser que não exista na série. Pode ser interpretação nossa. Mas Evangelho é Tão subjetivo. uma obra de arte subjetiva que tudo que ele tá falando é válido. Assim como Eu acho você dizer que algumas existe- coisas não existem também é válido. Porque é arte. querendo ou não. eu concordo com você que depende da interpretação, mas eu acho que existe porque, por exemplo, o nome do primeiro episódio é The Oral Stage. Isso é o primeiro estágio da teoria freudiana, entendeu? É o primeiro estágio. É uma referência direta ao Freud. No primeiro episódio de Evangelho já tem referência a Freud. Eu só queria falar que, tipo, Eva é realmente muito subjetivo, mas, tipo, não é vago de um jeito preguiçoso, não. Vocês tirem o que vocês quiserem daqui. Não, pra mim tem, tipo, muitos sinais da intenção do Ano, interpretações que ele queria, e a mensagem é absurdamente clara. Aham, sim. Eva Concordo. ele chega no ponto de que ele é recompensador. No sentido de que, se você pensar nisso, você vai trazer coisa, sabe? Não é nada Assim, você vai vago vai pra mais parecer profundo. inteligente. sabe, ser bem mais subjetivo. Eu acho Sim, que é aquilo. não existe, Quanto não mais existe um... você cava, você consegue cavar muito. Mas, tipo, não existe um anime que seja tipo, como o Evangelho, no sentido de falar, tipo... Porque, tipo, qualquer pessoa pode ver Evangelho que vai levar algo pra vida dela, sabe? Eu imagino isso. Menos o Marcos. Mas, se você não for o marco da vida, você consegue sim levar alguma coisa. Vocês leram a Eu acho tag que... dele pra Evangelho? Oxi. Não, pode continuar, depois eu falo. Não, eu só fiz uma piadinha. Tipo, vocês leram a tag dele pro Evangelho? Não. Depende do que foi. É o pior protagonista já feito na história. Essa Eu A acho gente vai falar que mais uma- disso depois. A gente vai falar mais disso. Uma coisa A parte importante... do público burro, né?
Caramba. É foda você dizer isso, porque as pessoas vão te tratar como se fosse um elitista. Elitista é a última coisa que eu gostaria de ser na minha vida. Mas, querendo ou não, existe isso. O Shinji é tipo tão absurdo que ele já tá fugindo da realidade e dentro da fuga da realidade ele consegue fugir mais um pouco, porque ele faz uma persona de covardia dentro dele mesmo. Tipo assim, As você é aquela... As cenas do trem, posso falar rapidinho? Aham, pode falar. Nas cenas do trem, tipo, o Shinji criancinha tá sempre culpando ele por fugir da realidade, mas o Shinji atual, ele sempre tá falando assim, e qual o problema não estar fugindo, sabe? Ele sempre quer fugir porque ele acha que não tem problema naquilo. A ele cena tá sempre que dando o- uma desculpa. A cena que o Shinji se recusa a destruir o Eva que tá possuído por um anjo. Tipo, a cena que o Shinji tem decisão de matar o Kaoru. E a cena que ele é revertido àquele formato no The End of Evangelion. Tipo assim, todas essas cenas estão conectadas, tirando pelo fato do Shinji estar se acovardando, ele tá com poder, sabe? Ele tá empoderado por alguma coisa. Ele tem a capacidade de destruir ou construir a identidade das outras pessoas, entendeu? Sim. Mas o que eu acho legal dessas cenas é que, tipo, a escolha dela é sempre: eu quero ajudar o Kensuke, eu não quero matar o Kaoru, eu quero fazer o que eu acho melhor para a humanidade nessa situação. Tipo, e um tal de Léo Kitsune que veio reclamar que o problema do Shinji é que ele era muito egoísta. Não, ele é o personagem mais altruísta que eu já vi. De certa forma, ele é bem altruísta. Ele é. Dá pra dizer Não, que ele o Shinji só é egoísta em outras questões. Ele só faz algo pros outros. Mas Essa é a razão ele dele. decide quando tá Eu fazendo algo não pros sei se eu outros. vejo ele. Eu não sei se eu Sabe? vejo ele realmente como um personagem altruísta, porque ele não faz porque ele realmente quer ajudar as outras pessoas. Ele quer faz fazer porque pra ele si quer. mesmo. Ele quer fazer porque ele quer que as outras pessoas ajudem ele, entendeu? Ele quer ajudar os outros para Também. que os outros ajudem ele. Ele tá o tempo É que todo se você pensando para- assim, saca? É que se você para pra pensar, tudo que existe de ações boas no mundo, querendo ou não, é egoísmo. Egoísmo é um Sim. termo muito abrangente pra gente usar. Porque se for Mas pra tem, assim, tipo, todo Mas, personagem ao mesmo tempo, ele eu é não egoísta. acho ele sendo altruísta. Eu não acho que ele não chega a ser egoísta, mas a visão que ele tem dos outros, tipo, se deve muito à visão que ele tem dele mesmo. Porque ele pensa que todo mundo odeia ele por conta que ele se odeia. Também. Só queria falar que várias vezes ele sabe que ele não tem nada a ganhar com isso. Tipo, várias vezes ele pilota o Eva porque ele sabe que outras pessoas vão morrer e ele só tem a perder com isso. Inclusive tem um paralelo interessante nessas cenas que Ô, vocês calma, citaram, ô, né? Bruno, Do desculpa, Kaoru. Só deixa eu falar rapidinho, desculpa interromper. Pode falar. Mas essa questão, tipo, dele fazer as coisas porque os outros pedem é justamente pela falta de identidade que ele tem dele mesmo. Por exemplo, quando ele tá tocando violoncelo e a Asuka pergunta, ou é Misato, não é? Porque Por que você tá tocando ainda? Porque você tá tocando aí, tipo, daí ele fala, porque nunca pediram pra eu parar de tocar, sabe? E ele se molda muito Exatamente. baseado no que os outros pensam dele, ou os outros O mandam Shi- ou o não Shi- mandam ele fazer. O Shinji Ele acha tem que muita se pouca ele... identidade. O Shinji pensa que, tipo, se ele for altruísta com as pessoas, se ele seguir as ordens da sociedade e o que eles querem que eles façam, vai, tipo, dar sentido pra vida dele e remover a solidão que ele tem. Só que ele percebe que não é assim que funciona. E é isso que eu ia falar, esse paralelo de sociedade. Porque em todas essas cenas que a gente citou, né? Ele tendo o poder de matar o Kaoru, o poder de destruir aquele Eva com o Kensuke e outras assim, ele tá sempre com o poder de construir ou destruir, mas ele sempre tá fazendo o que é oposto ao que ele quer. Porque alguém em cima tá mandando ele fazer Sim. o contrário. Então tem Exatamente. tanto a intenção hierárquica de família, o pai mandando ele fazer, quanto a intenção de sociedade. Porque, por exemplo, se ele não matasse o Kaoru, ia acontecer o impacto ali mesmo. Então tem a questão de sociedade impondo a ele vontades que ele não quer, e aí, no ponto do Kaoru, é onde ele meio que quebra de vez e já não sabe o que ele é. Porque ele tem vontades que contradizem o que os outros querem, e o que ele, pro Shinji, ele tem que fazer o que os outros querem. E aí ele entra nesse conflito duplo. O Kaoru, pra mim, ele simboliza... Ele é a representação de, tipo, um guia, um messias da realidade construída pra real. Ele é o cara que tava lá pra guiar o Shinji, sabe? Pra realidade construída pra real dele. Ele tentou ajudar o Shinji a se identificar por ele mesmo.
Só que aí no fim o Shinji matou ele. Concordo. Não foi um trabalho muito grato. Pois é. Na verdade, tem como você ver o paralelo de que, tipo, o Kaoru meio que incentiva o Shinji a matar ele, mas é tanto por parte dele ser esse guia, porque É a na vida famosa você não frase, pode. né? Que frase? A famosa frase, encontre o Buda, mate o Buda. Eu nunca ouvi essa. Nenhum. É famosa, hein? Sou famosa Famosa- com eles. famosa- Famosa, com eles. famosa dentro da minha cabeça, isso aí, hein? Mas, tipo, só finalizando essa parte que eu tava falando, tipo, o Kaoru incentiva o Shinji porque ele não pode ficar com um guia pra sempre, sabe? Sim. Porque ele é um guia porque ele é uma criança. Mas em algum momento o Shinji vai se tornar um adulto e ele precisa seguir o próprio caminho do jeito que ele quer. Então o Kaoru incentiva o Shinji a matar ele. Porque naquele momento ele precisa seguir ele sozinho. Daria pra dizer que Evangelion é um coming of age? Daria pra dizer isso? Eu acho que dá, sinceramente. É porque o Shinji não chega na idade adulta, né? Mas é o caminho pra isso, eu diria. Então A talvez se jornada- encaixe tipo, ali. o arco todo do Shinji é ele tentando se afirmar como pessoa É, e buscar É uma a questão razão mais- dele, a razão dele pra existir. é uma questão mais intrínseca nele mesmo, sabe? Não é uma Uhum. questão mais também. Eu quis dele como levantar a pessoa. pergunta. Na real, É, eles meio que amadurecem, mesmo sendo crianças. Eles crescem, são forçados a crescer devido à situação, né? Um negócio sobre o Kaoru ele também molda um pouco sobre o Shinji na questão, um lado um pouco de sexualidade e de Ficou baixo relação o microfone dele? interpessoal. Tipo, o Kaoru mostra pro Shinji que se abrir pras pessoas nem sempre é ruim. Tipo, a cena do banho é uma cena clássica, mostrando isso. É a primeira vez ele se abrindo, eu acho. É a primeira vez que ele realmente se abre pra alguém e deixa alguém tocar nele. Porque antes eram as pessoas forçando ele. Holding it back so long. E por aqui a gente finaliza a primeira parte do podcast de New Gênesis Evangelion. A gente resolveu cortar em duas partes, porque o podcast, no geral, no arquivo bruto, ficou com 3 horas. Então, a gente pensou que dividir seria visualmente mais atrativo para quem quiser escutar. Então, eu espero que você tenha gostado de ouvir. E fique agora com a segunda parte. Claro, se você quiser escutar. Se não, poxa, por que você não vai escutar? Escuta, por favor. Tente dar uma chance pra gente. Muito obrigado por escutar.